Olá, ouvintes! Está começando mais um Viver Bem Guaíba, o programa que leva informação de qualidade, prevenção e bem-estar para você e sua família. O Viver Bem tem o patrocínio da Unimed Porto Alegre e da Anhiggs. Viver Bem com a Unimed Porto Alegre e Anhiggs, 75 anos, a Casa do Médico Gaúcho. Vamos falar sobre um dos maiores avanços da medicina nos últimos anos, a cirurgia robótica. Você já deve ter ouvido falar nessa tecnologia, mas será que ela realmente substitui o cirurgião? Ela é mais segura? Quais pacientes podem se beneficiar? E como ela está mudando o tratamento de doenças que afetam os pulmões, a traqueia e outras estruturas do tórax? Para conversar conosco, recebemos a doutora Maria Tereza Sulcazan, cirurgiã torácica, chefe do Serviço de Cirurgia Torácica e coordenadora do Programa de Cirurgia Robótica do Hospital São Lucas da PUC e também professora da Escola de Medicina da PUC-RS. Neste ano em que o Hospital São Lucas celebra 50 anos, a doutora Maria Tereza escreveu um capítulo importante da história da medicina gaúcha ao se tornar a primeira mulher a liderar um programa de cirurgia robótica no Rio Grande do Sul e coordenar o primeiro procedimento robótico realizado na instituição. Doutora Maria Tereza, seja bem-vinda ao Viver Bem Guaíba. Muito obrigada, Paula. É um prazer estar aqui. Acho super importante o programa que transmite informação em saúde, tão necessário, né, para a nossa população. Eu agradeço muitíssimo tu estares aqui contribuindo, né, para que essa informação com qualidade chegue a tantos ouvintes aqui. Doutora Maria Tereza, quando falamos em cirurgia robótica, estamos falando de uma tecnologia que trouxe mais precisão e novas possibilidades para a medicina. Como é que esse recurso é utilizado pelo cirurgião e o que ele permite realizar durante uma operação? A cirurgia robótica nada mais é que um avanço. A gente já viveu a era da famosa cirurgia aberta, depois a gente viveu a era da cirurgia por vídeo, né, ou cirurgia por laser, e agora estamos na terceira etapa, que na verdade ela contagia os médicos. E de que maneira? É uma ferramenta que só aprimora as nossas qualidades como cirurgião. Na verdade, todo mundo imagina que é um robozinho que a gente desenha, né? Que eu digo do desenho animado, que tem pernas e braços. Não, na verdade ele só reproduz o movimento da mão do cirurgião de uma forma precisa e que toda equipe consiga enxergar melhor. Então a gente tem uma visão em alta definição em 3D. Quer dizer, por trás de tudo isso está ali o cirurgião e a equipe fazendo todos os movimentos ali. Uhum. Quer dizer, as pessoas às vezes acham que não, né? É a tecnologia que faz sozinha. Não é, gente. Não é. Não é. A senhora é cirurgiã torácica. Muita gente nem sabe exatamente quando esse especialista entra em cena. Quais são as doenças mais comuns tratadas por essa especialidade? Para a gente citar algumas aqui. Sim, o carro-chefe acaba sendo o câncer de pulmão. Tão demonizado, no sentido que é um diagnóstico que ninguém procura, que ninguém faz, ninguém fala em rastreamento do câncer de pulmão. Verdade. E a gente está entrando no agosto branco. Agosto branco é o mês de conscientização do câncer de pulmão. A gente sabe que tem uma população com fator de risco, que são as pessoas que são os tabagistas, os fumantes e os ex-fumantes, que deveriam ter esse cuidado com a sua saúde, de fazer um rastreamento. Mas só lembrar que 1 a cada 5 pessoas que têm um diagnóstico de câncer de pulmão nunca fumou. Olha que dado impactante. 20% nunca fumou e tem aumentado a proporção de pessoas que não fumaram. E por que se deve esse aumento, e no caso especificamente por quem nunca fumou? É intrigante. É intrigante, né? E a gente ainda está estudando. A população afetada que não fumou, eu vou te dizer que tem crescido maior entre as mulheres. O gênero afetado ainda por cima, sim. Que coisa. Não sabemos todas as respostas, o porquê a população feminina é mais afetada. Mas assim, a gente tem, claro, o marco da década de 80, 90, início dos anos 2000, que o tabagismo era muito forte, foi feita toda essa política anti-tabaco, em restaurante, avião, lugares fechados, e hoje em dia a gente cada vez vê menos o cigarro. Então a gente conseguiu frear essa população que era muito afetada pelo cigarro. Exato. E aí, proporcionalmente, aumentou quem nunca fumou.
que era a pessoa que a gente às vezes, né, não dava tanta importância, e eu te digo que no meu consultório cada vez mais aumenta a gente que não fumou e se diz, por que eu tenho câncer de pulmão se eu não fumei? Coisa incrível, eu fico pensando assim no fumante passivo, né? Que os pais fumavam, vamos dizer, década 80 ali, Sim. 90. Teria relação a questão da poluição também? Temos o passivo, perfeito. Temos a questão da poluição, que é um dado que a gente não tem ainda tão concreto quanto que isso afeta, mas com certeza afeta. Exposição a algumas radiações também. E perguntas que a gente não sabe responder, que quando a gente vai ver essas pessoas que nunca fumaram, muitas delas têm algumas chamadas de mutações. Não necessariamente seja hereditário, mas algo que acabou surgindo. Que coisa incrível. Alguma mutação específica ali. Tem uma grande divisão, sendo bem técnico, né? Uhum. Perguntam, meu diagnóstico veio de não pequenas células. Então a gente divide o câncer de pulmão primeiro em 2 grandes blocos, tá? O de não pequenas células, dentre eles, o mais comum é o adenocarcinoma. Tem pessoas que fumaram, mas grande parte das pessoas nunca fumaram. Se você não fumou, a maior chance é que seja um adenocarcinoma. Uhum. Nós temos, obviamente, pessoas relacionadas ao tabaco na população. Menos frequente o epidermoide. E o outro bloco que eu falei que são câncer de pequenas células, esse está intimamente ligado ao cigarro. Olha só. Não, mas que dado intrigante, realmente, a gente trazer aqui. É incrível. Eu não imaginava. E pessoas mais jovens, temos cada vez mais. E agora a gente está vendo também um retrocesso de toda essa luta que houve, né, para acabar com o tabagismo, com os cigarros eletrônicos. Então, são proibidos. Então, a primeira coisa, né? Então a gente sempre tem o costume, vai conversar, né? O paciente vem estar no nosso consultório e pergunta hábito, cigarro. E hoje em dia a gente tem que incluir eletrônico, porque eles nem consideram eletrônico. Uma forma de fumar. Por quê? Não dá cheiro. Sim. E é interessante, né? Em teoria é proibido no Brasil, mas as pessoas têm acesso. Com certeza. E a gente vê, às vezes, aí pela rua, nos lugares, bem chama de pendrive, abertamente. Até em lugares em que é permitido o eletrônico, você vê em cima da mesa. No almoço, está ali, paradinho, do lado do celular, o cigarro eletrônico. E te digo que chama mais atenção. Uma vez eu fui no hotel, assim como você tem o minibar, tinha várias opções de sabor. Nossa Senhora, realmente é complicado, né? A cápsula, digo, do Nespresso do lado, a cápsula para o cigarro eletrônico. E quer dizer, o comprometimento a senhora já consegue identificar isso no consultório de pessoas que são já com comprometimento em função dos cigarros eletrônicos. A gente consegue identificar porque acaba sendo... É um hábito, ela acha que é menos nocivo, né? Troca o cigarro convencional pelo eletrônico. Mas, claro, dados, assim, digo, vai aumentar o câncer de pulmão, é exatamente o mesmo risco. Mensurar esse risco a gente ainda não consegue. Mas o composto, tanto do cigarro convencional quanto eletrônico, é o mesmo, né? A equação vai fechar lá no fim. A gente só não teve ainda tempo de uso para dizer, olha, tantos por cento vão desenvolver. É tão nocivo quanto, né? É tão nocivo quanto. Há alguns anos, as cirurgias no tórax, agora voltando aqui para o nosso assunto, eram sinônimo de grandes incisões, né? Dor e uma recuperação bastante demorada. O que mudou com as técnicas minimamente invasivas? Então, vamos falar no tórax. O tórax, a gente tem uma proteção porque estamos os órgãos mais nobres. A gente tem as costelas, certo? Então, se a gente vai fazer uma cirurgia aberta, pensa que a minha mão teria que entrar no espaço das costelas. Nossa, a minha mão ainda que é delicada, né? Então, imagina a dor na recuperação pós-operatória. Então, pense que hoje em dia a gente tem instrumentos de 5 milímetros, 8 milímetros, entrando entre as costelas. É óbvio que a recuperação vai ser muito melhor do que uma cirurgia aberta. Uma cirurgia aberta demora o quê, em média? Quantas horas? A gente tem que ter todo o controle da anestesia no pós-operatório. Então, tu tem um preparo anestésico um pouquinho mais longo. Esse paciente vai fazer recuperação na CTI, vai estar mais restrito ao leito. Então, a gente acaba prolongando não só a cirurgia, mas a recuperação dele, mais tempo de hospital. Então, na cirurgia aberta, a gente tinha uma média de 5, 6, média, né? Claro. Noites de hospital, às vezes até uma semana. Isso na época que eu fiz o meu treinamento, que ainda não era tão popular a cirurgia minimamente invasiva.
Hoje em dia a gente conversa, né? O paciente que nos procura diz assim, dependendo da complexidade, 3 a 4 noites de hospital é a média, às vezes menos. Na prática, como é que costuma ser a recuperação de quem realiza uma cirurgia robótica? Como é que é, assim, para ela voltar às atividades normais, né? A rotina normal? Por ser uma cirurgia mais precisa, né, e tu tem um pouco menos de dor, tu antecipa essa tua recuperação, a tua vida normal, tanto atividade física quanto atividade laboral ou educacional, né? Porque algumas pessoas são pacientes jovens, dependendo do tipo de cirurgia que ele vai fazer, né? Então... Uma dúvida muito frequente também é sobre a segurança, né? A tecnologia aumenta essa precisão, e o que ela permite hoje que antes era mais difícil? Então são 2 pontos em termos de segurança. Primeiro, o robô não tem vida própria. Ele só obedece o movimento do cirurgião. Ele não vai fazer nada por conta. Não tem nada disso. 2, hoje em dia, na cirurgia robótica, tem todo um treinamento. Você vai treinar no simulador, primeiro tem que nem eu digo as horas de voo, mínimo horas de voo, as suas primeiras cirurgias vão ser acompanhadas por alguém já experiente, e aí depois você vai passar a operar sozinho. Então, assim, isso que a gente está falando de cirurgião que já faz essa cirurgia aberta há muito tempo. Então, tu tem toda essa segurança que a gente acabou copiando da aviação. E não foi o mesmo preparo quando se saiu da cirurgia aberta para vídeo. Não tinha esse pré-requisito, nada. Quer dizer que tem que ter todo um preparo, uma especialização de fazer isso. E nós temos poucos centros hoje aqui no Brasil. São poucos centros que treinam, né? E a gente tem mais um tipo de plataforma de robô. A gente, obviamente, quando a gente fala a mais convencional, é a cirurgia que atende quase todas as especialidades, as mais conhecidas. Mas tem um robô específico da Traumato, é diferente. Esse eu não sei mexer, eu não fiz meu treinamento, não fiz certificação e não se aplica. Então, o robô também tem diferentes formas de tu atuar conforme a especialidade. Doutora Maria Tereza, a senhora se tornou a primeira mulher a liderar um programa de cirurgia robótica no Rio Grande do Sul, em uma área historicamente ocupada por homens. O que esse marco representa para a senhora e para as futuras gerações de médicas, já dizendo assim? Na verdade, assim, eu não tinha ideia de quão importante é isso, né? Primeiramente, a cirurgia robótica começou com a urologia, uma área extremamente masculina. Eu sou cirurgia torácica. E ser a primeira mulher, não sabe a repercussão que isso é nacionalmente e mundialmente, né? Hoje, no início do ano, teve um curso de lideranças femininas, enfim, estavam falando também de cirurgia robótica e de repente, do nada, está projetada a minha foto, por ser a primeira mulher coordenadora. Quer dizer, quando tu joga no Google, quem que aparece mulher coordenadora de cirurgia robótica? Que maravilha. Não são muitas, ou se eu não sou a única, né? Porque se minha foto é projetada por uma pessoa que eu não conhecia, que não é cirurgia torácica, não é da área, quer dizer que realmente são muito poucas. E a senhora está abrindo um caminho aí para as futuras cirurgiãs. Com certeza. O câncer de pulmão continua sendo uma das doenças que mais preocupam. Hoje, quando um tumor é descoberto em fases iniciais, como é que isso pode mudar as possibilidades de tratamento? Super importante esse seu comentário. Por quê? O câncer de pulmão não é mais uma sentença. Hoje em dia, a gente consegue fazer diagnóstico de forma mais precoce, estágio inicial. Consegue fazer um tratamento, às vezes, cirurgia resolve tudo, depois vai acompanhar. Às vezes não é um estágio inicial, é uma pessoa mais frágil de saúde, não pode tolerar uma cirurgia, temos outro tratamento alternativo, uma radioterapia estereotáxica, SBRT, popularmente conhecida. E estágios intermediários, que precisa ser um tratamento combinado, não é mais só o tratamento daquela quimioterapia avassaladora, em termos de sobrevida. O que é sobrevida? Muita gente às vezes não entende. O que eles estão falando? É entre o teu diagnóstico e quanto tempo que tu vais viver ainda. Antigamente era uma sentença. Exatamente. Hoje em dia as pessoas têm vida normal. Se tu abrir o Instagram, tem meus pacientes fazendo maratona. Eu não faço, mas eles estão fazendo, estão muito bem vivendo por aí. Com certeza. Se falava muito, né? Antigamente, câncer de pulmão, ele está afadado
a não conseguir sobreviver. Quer dizer, mudou, graças a Deus, mudou todo esse cenário, né? Hoje. Temos uma vida normal, só que a gente ainda tem o problema do estigma. Sim, isso é bem importante. Isso é importante, então, lembrar. Desmistificar também. Muitos nódulos pulmonares são descobertos por acaso, durante exames solicitados por outros motivos. Receber esse resultado significa necessariamente que a pessoa precisará passar por uma cirurgia? Como é que essa decisão é tomada? Resposta não. Nem todos os nódulos são iguais, nem todos eles têm um fator de risco ou características que sejam suspeitas para câncer de pulmão. A gente vai ter um nódulo, muitas vezes vai ser que a gente chama de calcificado, é uma característica bem benigna. Às vezes é uma cicatriz e está bem claro que é uma cicatriz. Nada de cirurgia. Outros que a gente não vai ter resposta hoje, porque talvez pode ser realmente uma infecção, vai fazer um exame daqui a uns 2, 3 meses, vai ter reduzido de tamanho, vai desaparecer. Só que o que é o mais importante é não fechar os olhos, não negligenciar e procurar o especialista que vai poder fazer esse julgamento, esse acompanhamento. Normalmente acaba sendo o cirurgião torácico. Que ninguém acorda dizendo hoje eu vou no cirurgião torácico, né? É verdade, é verdade. As pessoas vão no ginecologista, vão no gastro, mas é importante a gente estar falando e divulgando, né? A importância do papel de vocês nos casos mais extremos. Assim, nem todo nódulo pulmonar é câncer, de jeito nenhum, mas sempre tem que ser avaliado pelo especialista, só lembrar disso. Essa é a grande mensagem. Isso é importantíssimo, né? Nos últimos anos, aqui a gente trazendo o uso de cigarros eletrônicos, especialmente entre os jovens, tem crescido bastante, né? Como é que tu tens avaliado no consultório esse hábito? Observas que está crescendo bastante o consumo por cigarros eletrônicos? Sim, porque o cigarro convencional ele é muito demonizado. Então já está bem claro, campanhas para não fumar diversas vezes. Só que qual é o benefício do eletrônico? Não tem cheiro. Não atrapalha ninguém numa festa. E antes as pessoas, assim, o cigarro, o convencional, todo mundo conviveu com alguém, lava toda a roupa, porque impregna o cheiro. Então até que impregna nos exames. A gente sabe se a pessoa fuma ou não, porque fica o cheiro nos exames. O eletrônico não. Ele surgiu como mais moderno e ele está sendo vendido ou divulgado como inofensivo, que a gente sabe que não é verdade. Até gostaria que a senhora comentasse quais são os principais riscos que essa nova forma de fumar representa para a saúde dos pulmões. Lembrar que ele é inalado também. A via ainda é a mesma, né? E algumas pessoas podem ter uma reação chamada pneumonite, uma inflamação difícil de lidar. E a longo prazo a gente deve ter os mesmos riscos em termos até de câncer de pulmão. Como eu disse, os compostos são os mesmos, né? Claro, com certeza. E ainda existe um certo medo quando o assunto é cirurgia no tórax, né? Principalmente eu acho que pela memória da cirurgia aberta. Claro. Quando pensamos em uma cirurgia de alta complexidade, é comum imaginar apenas o trabalho do cirurgião. Eu acho que é bem importante, doutora Maria Tereza, a gente falar de toda a equipe envolvida nesse processo, né? Como é que funciona essa atuação multidisciplinar? E por que ela é tão importante para o sucesso do tratamento? Super. Tem muita gente que trabalha nos bastidores, que às vezes vocês não vão enxergar. Então a gente tem uma tradição lá na PUC, são 30 anos de reunião multidisciplinar, lado a lado com oncologia, de reunião e atendimento ambulatorial. Isso no SUS. Incrível, né? Isso daí facilita muito, porque se eu tenho um radiologista para discutir uma imagem, vou conversar como é que é o paciente, quanto tempo, sintomas, tem todas as áreas envolvidas para tomar uma decisão. E a gente sabe que quando tem o famoso reunião multidisciplinar ou tumor board, a gente sabe que tem um impacto na sobrevida do paciente, como eu mencionei. E às vezes a gente não vai precisar ser tão invasivo, fazer algum procedimento sem necessidade. Com certeza. Fora as pessoas que estão na sala de cirurgia, né? Isso é outra coisa, sim, né? Sim, todos, a enfermagem, os técnicos, anestesistas. Quer dizer, é um processo início, meio e continuidade depois, que quer dizer que o cirurgião vai estar acompanhando depois essa pessoa que passar por essa reabilitação também, né? Pulmonar.
O Hospital São Lucas completa hoje 50 anos de atuação e vem acompanhando diferentes fases da medicina, né? O que representa para uma instituição com essa trajetória incorporar tecnologias como a cirurgia robótica? A cirurgia robótica coroa o nosso lema, que é um hospital de ensino e pioneiro. Então, pensar que o nosso robô chegou, a primeira cirurgia foi no final de janeiro, a gente já completou semana passada 100 cirurgias, e não só em uma especialidade, como eu te falei, a urologia, ela acaba concentrando com as suas cirurgias, mas a gente conseguiu com várias especialidades. Então, isso só confirma que é um hospital universitário de qualidade de ponta. Com certeza. Para encerrarmos aqui a nossa conversa, chegou a hora de um quadro que os ouvintes adoram, que é o Mitos e Verdades. Eu acho que é para a gente fazer um resgate das coisas que a gente conversou aqui, né? Eu vou apresentar algumas afirmações e a doutora Maria Tereza nos explica se elas são mito ou verdade, esclarecendo as principais dúvidas sobre o assunto. Vamos lá. Quem nunca fumou não pode ter câncer de pulmão? Pode. E às vezes, para eu explicar, porque a pessoa diz, eu faço tudo direitinho, faço esporte, me alimento bem, durmo bem, como é que eu vou ter câncer de pulmão? Eu digo, primeiro tem 2 pulmões, aumenta já a chance, é um órgão duplicado. Encontrar um nódulo no pulmão significa necessariamente que a pessoa tem câncer? Negativo. Tem um nódulo de pulmão, o que eu sempre recomendo é ser avaliado por um especialista. Vai ser o pneumologista ou cirurgião torácico e ele vai te determinar que lado está. Muitas vezes esse nódulo é benigno, então não precisa ter medo em consultar. A cirurgia robótica é indicada para todos os pacientes? Eu ia dizer quase verdade, 100%. Nunca. Tem algumas situações que a gente ainda faz a cirurgia convencional aberta, uma situação mais complexa por N motivos, tá? Mas eu te digo, se ela tivesse amplamente disponível, talvez a gente faria quase tudo robótico, não faria vídeo hoje em dia. O cigarro eletrônico é menos prejudicial aos pulmões do que o cigarro tradicional? É o que o marketing quer vender. Mas, na verdade, a gente sabe que o cigarro eletrônico é nocivo. Se não fosse, ele estaria liberado no Brasil. Quanto mais cedo uma doença pulmonar é diagnosticada, maiores são as chances de um tratamento menos agressivo. Totalmente de acordo. E é interessante, Paulo, que tu mencionou doenças pulmonares. A gente não está falando só de câncer também. Exato. Então, qualquer doença que tu descobre precocemente, você consegue agir de uma maneira menos agressiva. Então, claro que no câncer de pulmão estou falando de um tratamento simplificado. Talvez uma única modalidade de terapia é suficiente, que nem eu mencionei. Talvez só cirurgia, sem rádio, sem químio, sem imunoterapia, sem terapia-alvo. Olha quantas terapias eu fui falando depois da cirurgia. Então, a gente pode ter que omitir tudo isso, se é um diagnóstico inicial. Isso é bem importante, porque as pessoas não têm essa dimensão, né, de tantas possibilidades e a cura, né? Acho que isso é importante a gente destacar. A cura. Pode-se chegar à cura. Doutora Maria Tereza, muito obrigada pela tua participação. Foi uma satisfação te receber aqui e saber um pouco mais sobre os avanços da cirurgia torácica, né? Entender como é que a inovação vem tornando os tratamentos cada vez mais seguros, precisos e menos invasivos. Te agradeço muitíssimo por teres vindo até aqui. Obrigada, é um prazer estar aqui participando do teu programa, que, como eu te disse já na abertura, é essencial transmitir informação de qualidade. Baseada em evidências, né? Agradeço muitíssimo esse papel aqui que tu estás realizando, que vai ser precioso. O Viver Bem tem o patrocínio da Unimed Porto Alegre e da Anhiggs. A Unimed Porto Alegre está ao seu lado no controle do diabetes. Conheça a linha do Viver Bem dedicada ao diabetes. Vamos ao intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o Viver Bem Guaíba, que tem o patrocínio da Unimed Porto Alegre e da Anhiggs. Viver Bem com a Unimed Porto Alegre e Anhiggs, 75 anos, a Casa do Médico Gaúcho. Hoje, 8 de agosto, é o Dia Nacional de Prevenção e Controle do Colesterol.
Uma data que chama atenção para um problema silencioso, mas que está entre os principais fatores de risco para infarto, acidente vascular cerebral e outras doenças cardiovasculares. O curioso é que o colesterol não é um inimigo, muito pelo contrário, ele é uma substância essencial para o funcionamento do nosso organismo. O problema começa quando ele está em desequilíbrio e, na maioria das vezes, isso acontece sem provocar qualquer sintoma. Para esclarecer as principais dúvidas sobre esse assunto, recebemos o Dr. Fernando Gershman, endocrinologista do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, do Hospital Moinhos de Vento, professor da Faculdade de Medicina da URGS e vice-diretor da Sociedade Brasileira de Diabetes Regional Rio Grande do Sul. Dr. Fernando, seja muito bem-vindo ao Viver Bem Guaíba. Muito obrigado, Paulo. Uma alegria recebê-lo aqui para orientar tão bem aqui os nossos ouvintes. Dr. Fernando, hoje é o Dia Nacional de Prevenção e Controle do Colesterol. Muitas pessoas associam o colesterol apenas a algo negativo, mas ele é uma substância fundamental para o organismo, né? Qual é a função do colesterol no nosso corpo e por que precisamos dele? Muito bem, o colesterol, na verdade, ele é ingerido, né? A gente ingere o colesterol como uma fonte alimentar que é proveniente das gorduras, mas também ele é produzido no fígado. E, na verdade, o nosso principal determinante dos valores de colesterol no nosso sangue é a produção do fígado de colesterol e não o que a gente ingere a nível alimentar. E por que ele é produzido e por que é tão essencial para nós? Porque ele acaba exercendo o transporte de uma série de substâncias no sangue e que acabam sendo transportadas para as nossas células, nossos tecidos, e que vão exercer funções fundamentais. Entre elas está o transporte de vitaminas lipossolúveis, né? Então a vitamina A, D, E e K, e também acaba servindo para substrato ou como material de construção dos nossos hormônios esteroides, que são a série de hormônios que nós temos no corpo. Entre eles, os hormônios produzidos pela nossa glândula adrenal, como, por exemplo, cortisol, que muitas das pessoas falam, que é o tal do hormônio de estresse. Exato. Né? Outros hormônios da glândula adrenal também são produzidos, por exemplo, os hormônios sexuais, né? O estrógeno, a testosterona. Dependem do colesterol, a via inicial de produção desses hormônios passa pelo colesterol. Se a gente não tiver colesterol, não tem como produzir esses hormônios. Ele pode servir de substrato energético, então ele pode ser estocado nas células por um momento que as células precisam fazer algum tipo de gasto energético. E ele vai lá, a célula pega o colesterol para conseguir, então, gerar energia para manter sustentável o seu ambiente de funcionamento. Perfeito. E, doutor Fernando, quando falamos em colesterol, vimos muito sobre o HDL e o LDL, né? O chamado colesterol bom e o ruim. De que forma mais simples, né, mais leiga, a gente pode estar falando aqui para os nossos ouvintes, qual é a diferença entre eles e por que esse equilíbrio é tão importante para a nossa saúde? Como os colesteróis fazem o transporte dessas substâncias, o colesterol LDL, né, ele faz o transporte de substâncias para as células, para os tecidos, e o HDL faz o transporte reverso. Então, enquanto que o LDL ele acaba fazendo esse transporte e se estiver em excesso, ele vai acabar então se depositando nas paredes dos nossos vasos, né? O HDL faz exatamente o contrário, ele limpa de gordura excessiva que for necessário e transporta para o fígado para ser eliminado através da produção da bile. E o colesterol elevado geralmente não apresenta sintomas, né? Por que ele é considerado uma alteração silenciosa? E por que é importante acompanhar esses níveis, mesmo quando a pessoa se sente bem, tá ok, acha que não tá com problema de colesterol, que é muito comum, né? As pessoas compararem o índice de colesterol. Perfeito. Eu acho que os dados iniciais, epidemiológicos, que mostraram que o colesterol elevado pode trazer riscos à saúde, vieram de pacientes que tinham colesterol muito elevado. Tinham colesteróis que valiam valores de entre 400, 500 e 1.000. E esses pacientes têm uma doença chamada dislipidemia familiar heterozigótica e monozigótica. E são, na verdade, os pacientes que têm a heterozigótica é um caso em 250 adultos. Não é tão incomum. Mas os pacientes com a dislipidemia familiar monozigótica é um caso, 1 milhão, mais ou menos. A gente tem identificado no Brasil não mais de 250 casos. É mais raro, né? É bem mais raro, né? Mas esses pacientes com a monozigótica, ou seja, tem alteração em 2 áreas do gene, acabam tendo uma morte precoce muito rápida, por desenvolvimento de placa de gordura
nos nossos vasos e eles acabam desenvolvendo, então, doença cardiovascular aterosclerótica, no caso, o infarto, e podem ter infarto na segunda década de vida, terceira década de vida, já com menos de 20 anos de idade, 30 anos de idade. E aí, esses casos chamaram a atenção, tá? Isso no século XX, e começou a se tentar entender por que acontecia isso com eles. E aí se descobriu que eles tinham colesterol excessivo, em excesso, né? E quando se tratava isso de alguma maneira, eles conseguiam viver mais, né? E a partir daí, então, se começou a cada vez mais entender o que acontecia com os níveis excessivos de colesterol e começou a se identificar em populações maiores que mesmo níveis não tão elevados de colesterol assim, mas que eram elevados, causavam um risco excessivo de doença cardiovascular para as pessoas. Isso foi o clássico estudo Framingham, tá? Que foi feito na década de 50 nos Estados Unidos, na cidade de Framingham, agora é lotada de brasileiros, né, perto de Boston, em que eles acompanharam uma população durante 50 anos, 40 anos, e eles determinaram que a pressão elevada era um risco, a glicose elevada era um risco, determinaram que o colesterol era um risco, que a história familiar, né, de doença cardiovascular era um risco para a doença cardiovascular. Então foi um estudo, tá, de acompanhamento de pessoas da cidade inteira de Framingham, que demonstrou então quais eram os riscos das pessoas morrendo de AVC, de infarto, dentre eles os níveis de colesterol. E a partir daí, então, foi replicado os achados em outros estudos epidemiológicos em outros lugares do mundo, demonstrando mais ou menos quais eram os valores que começavam a aumentar o risco de... Os parâmetros, né? Isso aí. Nossa, um estudo importantíssimo, quer dizer, foi um divisor de águas depois, então, desse estudo... Exatamente. Por longo período, 50 anos de acompanhamento. Continua, agora estão acompanhando filhos até netos dessa população. Olha só. Aqui a gente tem algum estudo, doutor Fernando, aqui no Clínicas, nesse sentido assim, de acompanhamento? A gente tem estudos sendo conduzidos tanto na endocrinologia como na cardiologia, especialmente, tá? E na geriatria também, que acompanham populações distintas de pessoas e avaliam ao longo do tempo riscos de problemas ou com diabetes, ou sem diabetes, ou com colesterol, ou sem colesterol. A gente tem estudos também que são feitos dessa maneira no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Perfeito. São marcadores também, né? Exatamente. Existe um mito de que o colesterol alto é um problema apenas de pessoas acima do peso ou quem tem uma alimentação inadequada. Pessoas magras, jovens e aparentemente saudáveis também podem apresentar colesterol elevado? A obesidade, sem dúvida, é um fator de risco para aumentar o colesterol. A obesidade e o diabetes, especialmente, e a síndrome metabólica, que aumenta a resistência à ação da insulina, caracteristicamente fazem o seguinte: elas baixam o colesterol HDL, que é o bom, esse que traz a gordura... Protetor, né? Protetor. Eles aumentam os triglicerídeos. E o que eles fazem com o LDL? Eles não aumentam o LDL, que é o colesterol ruim. Eles fazem com que ele fique mais denso. Tá? A molécula de LDL fica menor, e com isso ela tem mais predisposição para penetrar nos vasos e acabar se instalando nos vasos, formando a placa de gordura, que é o que a gente não quer. Questão das artérias, né? Então eles tornam um LDL mais aterogênico, mais propício a fazer a formação de placas de gordura que vão acabar gerando a doença cardiovascular de AVC e infarto. Então, assim, será que é só quem tem excesso de peso e diabetes, o síndrome metabólico, que tem esse perfil? Não. A gente tem pessoas que têm colesterol elevado, mesmo não tendo nenhum outro fator de risco para a síndrome metabólica, né? E são aquelas pessoas que, especialmente, elas têm algum defeito molecular, tá, genético, que muitas vezes a gente não consegue, inclusive, identificar, porque pode ser vários pequenos defeitos genéticos, tá? A gente não consegue identificar tão bem isso ainda. Mas que faz o fígado produzir muito colesterol. Meio que descontrolado. Descontrolado, né? São pessoas que são muitas vezes magras ou que têm peso normal, fazem atividade física, mas têm colesterol alto mesmo. E não é incomum isso acontecer. Então, realmente, por isso que é importante não só as pessoas que têm fator de risco clássico para doença cardiovascular fazer a sua dosagem de colesterol, mas as pessoas, de maneira geral, têm que em algum momento na vida fazer dosagem de colesterol. Que seria a partir de um hemograma? Vamos dizer, o mais baixo. É um exame de sangue. É um exame de sangue. E aí vai depender do seguinte: se a pessoa tem história familiar de doença cardiovascular precoce, abaixo de 60 anos de idade, é indicado se fazer já na infância uma dosagem de colesterol. Olha que importante. Tem diretrizes que já definem aos 2 anos de idade. E tem diretrizes que definem aos 9 anos de idade se fazer a primeira dosagem de colesterol. Tá? Ou 2 aos 9, fazer uma aos 2, uma aos 9 e depois na fase adulta da vida. Então isso seria uma recomendação geral para aquelas pessoas que têm uma história familiar muito carregada de doença cardiovascular por infarto ou AVC isquêmico, no caso, né? Porque AVC hemorrágico não tem relação com isso.
que é aquele AVC que sangra o cérebro, né, na verdade, o AVC que entope um vaso no cérebro, é diferente, que é 9 em cada 10 casos de AVC. O ideal seria o que? Uma vez por ano fazer esse controle para quem não tem a questão de esses riscos, né? Então, se faz aos 18 anos de idade, se a pessoa tem colesterol normal, a tendência, se ela não mudar o peso ao longo da vida, ou desenvolver a obesidade central, que é a obesidade da barriguinha, sim, e não descuidar da alimentação, ela não precisa fazer anual, ela pode fazer a cada 3 a 5 anos o exame. Agora, se ela tiver fator de risco para doença cardiovascular, aí tem que ser anual. E além da alimentação, quais fatores podem influenciar os níveis de colesterol? Então, além da alimentação, né, a inatividade física ou atividade física, então a inatividade física pode causar aumento, a atividade física pode baixar os níveis de colesterol, não costuma baixar muito, mas baixa os níveis de colesterol ao redor de 5 a 10%, mas tem gente que é muito sensível, então vai baixar mais ainda. Né? Assim como tem gente que a alimentação pode subir um pouco o colesterol, mas pode subir muito. A outra questão que é importante são medicações. Então, algumas medicações alteram os níveis de colesterol. Exemplo, o uso de corticoide para doenças inflamatórias de maneira continuada sobe os níveis de colesterol de maneira significativa. Não que a gente não vai usar essas medicações, porque o efeito delas benéfico é muito mais importante e prepondera sobre o aumento dos níveis de colesterol. Mas a gente tem que saber que essas medicações podem aumentar um pouco. Interferir também, né? E outra medicação que classicamente aumenta o nível de colesterol é o tratamento para AIDS. Tá? Então, o coquetel, por exemplo, altera colesterol, pode alterar triglicerídeos. Né? Existem medicações, cada medicação tem um tipo diferente de alteração que pode causar no perfil lipídico. Então, cada vez que tem uma medicação, tem que tentar entender qual é o impacto que vai ter naquele paciente disso aí, para saber como fazer a monitorização. Né? E outras medicações também são as medicações para imunossupressão, para proteger pacientes que fizeram transplante. Então, essas medicações também podem causar alteração dos níveis de colesterol. Então, a gente faz uma ampla avaliação de diagnóstico diferencial para ver se não tem outras causas secundárias. Então, assim, função renal, exame de urina, exame para avaliar o diabetes, tem ou não tem, avaliação da tireoide, se tem ou não tem uma alteração, e exame do fígado. Olha que bem importante, né? E além do colesterol, né, do LDL, HDL, também ouvimos falar nos triglicerídeos. Qual é a importância deles na avaliação da saúde metabólica e o que pode alterar esses níveis, né? E o que pode indicar? Os triglicerídeos também é um estoque importante de energia para o corpo, eles são derivados da gordura, e eles acabam, então, transportando esse conteúdo para as células e também para fora das células, tá? Eles vão interagir com o HDL. É uma via bem complexa, isso aí. Mas existe um risco adicional de doença cardiovascular aumentado em quem tem triglicerídeos acima de 150. As doenças genéticas dos triglicerídeos podem causar aumentos acima de 1000. Então, quando a gente tem pessoas que têm triglicerídeos acima de 1000, a gente sempre pensa em descartar doenças genéticas associadas que não são tão usuais, mas elas existem. Já tivemos casos no hospital de clínicas de pacientes com 25 mil de triglicerídeos. Nossa. Mas aí com uma doença de base já bem... Essa doença é genética. A gente identificou o gene que estava causando a mutação e a gente sabia como tratar de maneira específica por causa disso. Olha só. O colesterol faz parte de um conjunto de alterações metabólicas do organismo. Como é que ele se relaciona com a obesidade, resistência à insulina, agora a gente trazer, né, a questão do diabetes e outras alterações do metabolismo? Até para os ouvintes entenderem um pouquinho essa questão da medição, que se diz nessa parte abdominal, né? Qual é a medida que é considerada preconizada hoje, assim, para ser um sinal de alerta para a população? Existem diferentes medidas, mas a medida como se faz, a gente tem que basicamente ficar de pé, bem retinho, pega a fita métrica e tenta colocar, acho que uma maneira mais fácil de fazer ali na altura do umbigo. Se a pessoa não tiver uma obesidade tão importante. E aí solta o ar antes da medida, porque senão os mais vaidosos vão lá e vão puxar a barriga. Puxar o ar para puxar a barriga. Né? E a gente precisa ver. Claro. Né? E cuidar quando soltar o ar de não inclinar a coluna. E a pessoa então faz a medida da cintura. No Brasil a gente tem considerado mais mulheres 80 centímetros para cima, e em homens 94 centímetros para cima. Nos Estados Unidos, se considera mais 88 centímetros para mulher e 102 centímetros para homem. Agora, as novas definições de obesidade que estão sendo propostas em alguns lugares têm considerado 88 e 102 também. Mas a gente acha que no Brasil isso é meio excessivo. Então, as pessoas podem considerar 88 e 102 ou 80 e 94. Quer dizer, aí já é um marcador, já é um sinal de alerta ali, né? Além, claro. É um sinal de alerta para várias doenças. É um sinal de alerta para desenvolvimento de hipertensão, para desenvolvimento de diabetes,
para pior do colesterol HDL, triglicerídeos, e aumenta a densidade de HDL, gerando mais risco de doença cardiovascular coronariana e AVC, tá? E é também um aumento de risco de câncer e também de, provavelmente, demência ao longo do tempo. Acho que isso é bem importante a gente destacar, essa questão de demência, né? Que está ligada à questão da obesidade e do colesterol. E a gente também tem estudado muito a questão da depressão também, tá? A depressão e as doenças psiquiátricas estão muito associados à síndrome metabólica. Tem vários dados na literatura, nós temos grandes autoridades gaúchas que trabalham com isso, tá? A nível de psiquiatria, eu mesmo faço colaboração com elas. A gente publicou uma série de trabalhos e eles, na verdade, criaram essa linha de pesquisa da disfunção metabólica associada à depressão. E o que os dados mostram, doutor Fernando, para citar alguns aqui, né? Então, vamos lá. Assim, quem tem diabetes tem um risco maior de ter depressão. E obesidade, a mesma coisa. Quem tem depressão tem um risco maior de ter diabetes e obesidade. Então, a gente não sabe muito bem o que é o ovo e o que é a galinha. Tá? Além disso, pessoas com depressão que têm obesidade, elas respondem de maneira diferente às medicações para a depressão. Então, mais uma razão pela qual a gente deve tratar a obesidade em pessoas que têm depressão. Para piorar a coisa, nesse sentido, algumas medicações para depressão causam ganho de peso. Exato. Então, a gente tem que sempre tomar cuidado, porque pessoas que têm obesidade central, a gente tem que tentar definir um perfil de uso de medicações quando vai tratar a depressão, de preferência, à medida do possível, que seja metabolicamente favorável para essas pessoas. Tá? Nem sempre é possível, porque tem pessoas que não respondem à primeira alternativa, à segunda alternativa, e daí vai para uma terceira ou quarta alternativa que o psiquiatra acredita que seja, né, o clínico geral, que está tratando o paciente, que seja uma alternativa possível e que tem um perfil metabólico ruim, mas a pessoa fica bem da depressão. Então a gente vai ter que manejar a parte metabólica com aquela medicação. Sim, ver quais são as vantagens, né? Isso aí. Então a gente vai ter que fazer isso aí também. E é muito individual, obviamente. A resposta é individual. Uma resposta não insubstituível, isso né? Aí. Nós também temos um dado que a gente publicou na URGS, no Hospital de Clínica de Porto Alegre, que a gente avaliou na Pesquisa Nacional de Saúde do Brasil, a gente usou o banco de dados para analisar, que a gente mostrou que pessoas com depressão tinham mais risco de diabetes e que essa relação ela passava pelo alto consumo de alimentos ultraprocessados. Então existia um intermediário no meio que em parte explicava qual era a relação entre depressão e diabetes no Brasil, que é uma coisa muito interessante. Olha, então, que interessante, é um dado importantíssimo. Não quer dizer que reduzir o consumo de alimentos ultraprocessados vai reduzir essa relação, tá? Perfeito. Mas isso nos desenha a hipótese que isso seja plausível, em que nós deveríamos fazer um estudo para tentar avaliar melhor se a redução no consumo de alimentos ultraprocessados reduziria, tá, quem tem diabetes, o risco de depressão. Até porque se tem poucos estudos, né, doutor Fernando, essa questão do uso de ultraprocessados, né? Isso surgiu há pouco tempo atrás, né, foi um brasileiro que criou essa hipótese, mas está exponenciando o número de estudos e a gente está cada vez mais entendendo um pouco melhor qual é o papel deles no desenvolvimento de várias doenças. E no caso das demências? Então, existem dados já mostrando alguma associação com demência, tá? Isso está já bem claro nessa relação. E também existe relação com alguns tipos de câncer, também com não só as doenças metabólicas, mas também as doenças psiquiátricas também. Tá tudo interligado, na verdade, né? Tudo um sistema, né? Doutor Fernando, a gente vai fazer um breve intervalo e depois do nosso retorno aqui a gente vai falar sobre prevenção, exames, os principais mitos sobre alimentação, as novas metas para controle do colesterol e os avanços no tratamento. É um rápido intervalo, não saia daí. O Viver Bem Guaíba volta em instantes. Estamos de volta com o Viver Bem Guaíba, que tem o patrocínio da Unimed Porto Alegre e da Anhiggs. Viver bem com a Unimed Porto Alegre e a Anhiggs, 75 anos, a casa do médico gaúcho. Hoje conversamos sobre colesterol e saúde cardiovascular com o endocrinologista Dr. Fernando Gershman. Dr. Fernando, quando o colesterol permanece elevado por muito tempo, quais alterações ele pode causar no organismo? Como é que esse processo pode afetar a saúde das artérias e aumentar o risco de doenças cardiovasculares? Até para a gente retomar o que a gente conversou no primeiro bloco.
Então, o colesterol é transportado por uma substância chamada lipoproteínas no sangue. Tá? Como é colesterol, a gordura, ele não é transportado diretamente no sangue. Tá? Não tem como, tá? Por uma questão química. Então, eles precisam ser transportados por proteínas. Essas proteínas, elas interagem com nossos vasos e essa relação é muito bonita. Mas, de vez em quando, dá umas DR entre o vaso e o colesterol. Quando dá essa DR, aí o colesterol se deposita na parede dos vasos. E quando ele se deposita, ele vai acabar acumulando gordura, vai acabar gerando realmente uma alteração importante de inflamação na parede dos vasos, vai tornar esses vasos doentes, eles vão envelhecer mais rápido do que deveriam, e com o tempo, essa formação da placa de gordura pode obstruir aquele vaso, e aí a gente vai ter os eventos cardiovasculares como o derrame e o infarto. Ou, eventualmente, obstruir um vaso na perna, e pode causar, então, uma obstrução arterial aguda ou até crônica. Usualmente, a queixa do paciente, ele caminha na rua, né, e ele vai se dando conta que quando ele sobe escada ou sobe um nível, sobe uma elevada, e começa a sentir dor na panturrilha. Quando ele para de caminhar, a demanda para o oxigênio naquele tecido diminui e ele para de ter dor imediatamente. Então, é uma queixa clássica que a gente chama de claudicação intermitente. Essa queixa progride com o tempo. Então, assim, o paciente inicialmente começa a sentir essa dor quando sobe no aclive, né? Ou sobe uma escada, ou sobe uma lomba. Com o tempo, ele vai começar a notar cada vez mais na horizontal. E com o tempo, ele vai começar a diminuir cada vez mais a distância para se queixar da dor. Até que chega no momento que está tão severa a doença que até no repouso ele pode ter dor. Olha também. Só. E aí, no caso da questão para prevenção, é a questão de medicações também, né? Dependendo do caso, e alimentação, atividade física, acho que é bem importante a gente trazer aqui. Até a atividade física pode causar desenvolvimento de circulação colateral, ou seja, uma circulação que transpassa a obstrução daquele vaso e nutre daí os tecidos adiante, compensando. Exato. E acontece a mesma coisa no coração, tá? No coração acontece igual, né? Assim, quando a pessoa obstrui uma coronária, tu pode ter circulação colateral que transpassa aquela obstrução e chega o sangue para o outro lado do vaso e a pessoa fica com obstrução, mas fica bem, né? Por algum tempo, eu diria assim. Entendi. Né? Mas o tratamento realmente é mudança de estilo de vida, dieta, atividade física, né? Então a gente comer gordura boa, não é que não tem que comer gordura, a gente tem que comer gordura boa, tentar controlar o sal, que é um importante fator de risco para doença cardiovascular, comer uma alimentação rica em fibras, né? Porque isso diminui a absorção de colesterol no nosso tubo digestivo. A gente pode até consumir um pouquinho de álcool, tá? Porque faz bem para o colesterol HDL, mas a gente tem que ter um consumo de álcool moderado. E tem pessoas que têm triglicéridos muito elevados ou colesterol, doenças genéticas, que não pode tomar álcool. Então, não dá pra, essa recomendação não pode ser generalizada, tá? Eu acho que tem que ser uma recomendação individualizada, que as pessoas têm que procurar ajuda para poder ser assessorados e avaliados, para ter uma boa recomendação generalizada nesse sentido. Se pode tomar, por exemplo, álcool, por exemplo. Claro, isso é bem importante, né? Porque a quantidade, aqui, né? somente no inverno agora, esse período, a questão do vinho. Isso aí. Muita gente acompanha, às vezes, um cálicezinho de vinho Exatamente. No almoço ou no jantar, quer dizer, mas se a pessoa já tem essa predisposição, é um sinal de alerta. Isso aí. E aí usar medicações quando necessário para tratar o colesterol, a pressão, o diabetes, porque tem medicações para diabetes que também melhoram o colesterol e protege também a parede do vaso contra o processo inflamatório causado por essa interação ruim entre o colesterol e a parede do vaso, né? Então, são medicações que têm múltiplas funções, elas não só tratam aquilo lá que é a atividade fim delas, mas outras coisas juntos. E pessoas com diabetes precisam ter uma atenção especial para o colesterol? Diabetes e colesterol em combinação potencializa o efeito de risco de cada um deles. Então, é fundamental no manejo do diabetes não só a gente ter uma estratégia glicocêntrica de manejar só a glicose, mas de manejar muito bem o colesterol e muito bem a pressão. Perfeito. Quer dizer que tem que ser um acompanhamento sistêmico ali. De global metabólico, né? Metabólico. Isso é metabologia, né? Exato. Tratar a pressão, manejar o colesterol e a glicose do paciente, a dieta, a atividade física. Perfeito. E até para prevenir as complicações, né? Exatamente. Quais são as complicações, para a gente citar algumas aqui, importantes no caso dos pacientes com diabetes, que deixam descompensado o colesterol? Perfeito. Então, assim, o diabetes causa doença renal, né? A doença da retina, doença de nervos periféricos, então a pessoa tem a perda de sensibilidade, então pode aumentar o risco de amputação, né?
E se tiver obstrução dos vasos da perna pelo colesterol, então mais a sensibilidade aumenta mais ainda o risco disso acontecer. Pode causar AVC ou infarto, né? Doença vascular arterial periférica em si. Então, e diabetes hoje em dia, a retinopatia diabética, que é a doença ocular, é a maior causa no mundo ocidentalizado de cegueira. A doença renal diabetes é a maior causa de necessidade de diálise no mundo hoje em dia ocidentalizado. Né? Ultrapassou a pressão como principal causa. Olha só. Né? Então, são problemas importantes que a gente tem que lidar aí. Não, e é importante a gente estar trazendo isso aqui para a população se conscientizar, né? Não dá para deixar sem fazer uns exames primordiais, né? Como hemograma, enfim, e investigar bem isso. Doutor Fernando, a gente vai encerrar a nossa entrevista aqui. Teremos que conversar outras vezes, porque tem muito estudo, muita coisa para a gente trazer para os ouvintes, né? A gente tem o quadro Mitos e Verdades, que eu faço uma afirmação e o senhor responde se ela é mito ou verdade, explicando brevemente. É uma forma da gente retomar aqui alguns aspectos, né, com os ouvintes. Quem tem colesterol alto sempre apresenta sintomas, mito ou verdade? Mito. A maior parte não vai apresentar sintomas, mas pode acabar resultando em doença cardiovascular importante. Pessoas magras também podem ter colesterol elevado. Verdade. Sem dúvidas nenhuma. Basta ter predisposição genética para isso. Quem tem diabetes precisa controlar não apenas a glicemia, mas também o colesterol para reduzir o risco cardiovascular. Sem a menor som de dúvidas, controlando o colesterol, o risco diminui bastante. O excesso de colesterol pode causar infarto e AVC. Verdade. Sem dúvidas nenhuma. Os estudos são bem claros em relação a isso. A gente não tem nenhuma dúvida. Eu diria que é uma das coisas mais bem estudadas em medicina. O consumo moderado de ovos pode fazer parte de uma alimentação saudável para a maioria das pessoas. Verdade. Sem dúvidas nenhuma, os estudos são bem claros em relação a isso. Doutor Fernando, muito obrigada pela sua vinda aqui no programa. Tenho certeza aqui que ajudou muito os nossos ouvintes, elucidando questões que causam muitas dúvidas ainda entre as pessoas, né? Lhe agradeço muitíssimo e quero lhe ter aqui novamente no programa. Vai ser um prazer, foi muito, muito bacana. Obrigado. Hoje aprendemos que o colesterol é uma substância essencial para o organismo, mas que seu desequilíbrio pode trazer consequências graves quando não é identificado e tratado. E justamente por ser uma condição silenciosa, a prevenção passa por hábitos saudáveis, acompanhamento médico e exames periódicos. Muito obrigada também a você, ouvinte, pela audiência e pela companhia. Se você perdeu alguma parte dessa entrevista ou deseja rever este conteúdo, ela ficará disponível na íntegra no Spotify e no YouTube da Rádio Guaíba. Viver bem é confiar na ciência que salva vidas. Ann Higgs, 75 anos, a casa do médico gaúcho. Um excelente fim de semana e até o próximo Viver Bem Guaíba. Na mesa de áudio, Luciano Vargas, na equipe técnica Cleiton Lopes, produção e apresentação Paula Sá, gerência de jornalismo e esporte Rafael Sequim e direção geral de Claudinei Girotti.